Bom dia, meus amados. Mais um áudio neste sábado, 18 de novembro de 2023. Como sempre fazemos nos últimos tempos, a cada sábado, estamos aqui para trazer um pouco de informações. Nesses tempos que tudo se resolve, né? Tudo finaliza, tudo se decide. E você tem o poder de decidir o que você quer, o teu futuro, o teu destino, porque já foi dito aqui tantas vezes, ninguém mesmo tem poder maior que o teu. Você não depende de ninguém, absolutamente de ninguém, para fazer aquilo que você precisa fazer. As limitações são crenças impostas ao longo dos milênios e nós acreditamos nelas e nos sujeitamos a elas. Você não está limitado. Quando Cristo disse, ao fazer os seus ditos milagres, vocês podem fazer tudo isso e muito mais, ele não estava inventando nada, ele estava apenas dizendo a verdade. Esperar que o mundo venha a ser salvo por alguém de fora da terra, esperar que você seja salvo, que você faça a sua ascensão, que você seja protegido por alguém que está fora da terra, é entregar o poder aos outros e não exercer o seu direito do poder inato. É preciso compreender isso e deixar de ser dependente, deixar de ser vitimista, deixar de achar que qualquer coisa que aconteça tem alguém que não seja você, que seja o responsável. Isso não existe. Em hipótese alguma não existe. Pois nós somos almas livres. Mesmo fractal, temos o livre-arbítrio. Se não se sabe o que é o livre-arbítrio, aí complica. Mas é preciso entender que o livre-arbítrio te dá o poder pleno para decidir. Ou certo ou errado, mas você tem o poder de decidir. E a decisão que você tomar é o que te leva às fases seguintes. Nós vamos aqui hoje dar um título para esse tema, para que seja identificado dentro da playlist, né? Vamos dizer que esse tema de hoje poderíamos intitular de Informações Necessárias. Sim, algumas informações ainda são necessárias. Por que são necessárias? Porque a grande maioria das almas que estão despertas ou despertando, elas ainda têm muitas dúvidas e se perdem fazendo círculos sobre si mesmas. É preciso ter um pouquinho mais de percepção, de razão, de intuição, de consciência. Confiar em você, confiar no teu poder inato, confiar nas tuas versões de alma mais elevada. Você tem tantas versões. Confiar também nos amparadores que te amparam. Quantas vezes foi dito aqui que cada um de nós temos muito mais amparo do que se possa imaginar. Ninguém está desamparado. Não tem uma viva alma que encarnou na Terra e ficou desamparada. Tudo que ela enfrentou foi um script para desenvolver conhecimento para ela própria, para sua mônada e para todo o cosmo infinito. Tudo é muito importante. Não há nada, absolutamente nada que não tenha importância. O que existe é a falta, às vezes, de vontade, de empenho. Quando nós falamos em algum texto há muito tempo sobre os talentos, aquela parábola dos talentos, 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, que chegou aquele senhor rico e poderoso numa região e deu 5 talentos para uma pessoa, depois deu mais 3 para outra e finalmente deu 1 para uma terceira pessoa e a todos eles ele disse: em um tempo X eu voltarei a colher os frutos desta semente que eu estou te dando. Sim, isso é uma coisa que eu estou dizendo aqui agora nas minhas palavras, ele pode ter dito de outra forma, mas enfim, era isso. O que você vai fazer com esses talentos? Antigamente falavam 5 dinheiros, 3 dinheiros, 1 dinheiro, mas eu acho que essa aí foi uma invenção, né? São talentos, condições, ferramentas. Passado um tempo ele voltou e chegou lá naquele dos 5 talentos e disse: eu voltei para ver o que você fez com aquela ajudinha que eu te dei, porque foi uma oportunidade. E esse ser humano que tinha recebido os 5 talentos disse: sim, meu mestre, meu senhor, eu não tinha nada, você me deu 5 talentos e eu trabalhei aqueles, multipliquei, produzi e hoje eu tenho 10. Posso te devolver os 5 e vou trabalhar em cima dos meus 5. Assim como eu fiz com os teus, eu vou prosperar.
E o Senhor disse para ele: muito bem, você merece muito mais, porque você sabe fazer bom uso daquilo que recebes. E foi para o terceiro, para o segundo, que tinha recebido 3 talentos. A mesma história, Não vou repetir aqui para não alongar, mas o mesmo discurso, a mesma coisa. De 3 ele produziu 6. A resposta do Senhor foi a mesma e seguiu para o último, aquele que tinha recebido 1 talento. Aí ele chegou lá e disse: aqui estou, vamos ver o que você fez com esse talento que eu te dei, te emprestei, e me conta o que você fez. E aquele que ganhou 1 talento disse: meu senhor, eu sei o quanto você é duro, é rígido e cobra aqueles que você auxilia. Eu fiquei com medo de arriscar demais e perder aquele talento. Eu enterrei e agora estou te retribuindo. Não quero essa responsabilidade. Não quero nenhuma responsabilidade porque é muito arriscado. E aquele senhor disse: tudo bem, me devolva o talento então. E você fica sem nenhum, sem nada, porque você não produziu nada. Você é um ingrato, porque você não sabe ou não soube valorizar aquilo que te é oferecido, aquilo que te é oportunizado. E contando no final desta parábola, a frase que fica é: aquele que tem e sabe usar será dado muito mais, e aquele que recebe e não faz bom uso será tirado aquilo que é dado. Aí vem aqueles vitimistas, os famosos, que não gostam nem um pouco de se esforçar, porque o esforço machuca o seu ego. Aí dizem que isso não é justo. Bom, se não fosse justo, não estaria nos registros da história, nos registros sagrados. É óbvio que é justo. Não é justo alguém receber aquilo que não é dele, que não merece, que não fez por merecer. Isso é injustiça. Aí eu não vou entrar em questão, no mérito da situação, mas vocês podem fazer uma avaliação olhando ao redor o mundo que nós conhecemos. E aí dá para tirar muitas conclusões. Não adianta inventar história, dizer que Deus vai privilegiar aquele que dá esmola. Porque aquele que precisa da esmola, ele tem primeiro de tudo a condição de fazer para se sustentar, para satisfazer a sua necessidade. A não ser que ele esteja realmente impossibilitado. Tem gente que nasce sem mãos, sem braços, sem pernas. E bem pior que isso também. Aí eu acho que sim, que alguém precisa exercer a caridade. Mas se todo mundo tem 2 braços, 2 mãos, cada mão com os seus dedos, tudo perfeito, com suas pernas, com a sua cabeça, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua boca, com a sua consciência, por que será que há tanta diferença? Ah, porque aquele outro é excluído. Eu diria assim: depois que desencarna vai ver a verdade. Não adianta falar enquanto está encarnado, porque ele decidiu que vai ser assim e nós não estamos aqui para convencer quem quer que seja. Apenas vamos colocar as coisas como elas são perante a visão do Criador. O Criador não criou ninguém para ser preguiçoso, nem desonesto, nem interesseiro, nem vitimista. Deus criou as sementes estelares, as sementes da fonte, o átomo semente divino, todos com o mesmo potencial. Eu já falei um dia que isso lembramos de uma fábrica de... Eu lembrei na época que eu escrevi isso, não sei quanto tempo faz. Uma fábrica de bolachinha. Eu lembrei da bolacha Maria, que todo mundo acho que conhece, porque desde criança a gente conhece uma bolacha que está escrito Maria, na bolachinha redondinha. Era redondinha, não sei se mudaram o formato agora. E nem sei se existe ainda, mas era a bolacha Maria. São todas iguais. Porque tudo da mesma fábrica, moldada, cunhada, inclusive aquela palavra Maria em cima, com a mesma maquininha, né? As diferenças somos nós que fizemos. Nós somos co-criadores, porque somos semente da fonte e criamos outras coisas que a fonte cria. Se a semente, já disse aqui outras vezes, se a semente é de uma árvore, vamos colocar aqui um abacateiro. Obviamente que se planta a semente do abacateiro, nasce um pé de abacateiro, uma árvore com o mesmo tipo que produz abacate. Não vai nascer um pé de laranja, nem um pé de pêssego, nem de figos. Obviamente
Então, aonde está o problema? Ah, está no outro, na sociedade, está no governo, está no sistema, está no patrão, está lá no vizinho, está não sei onde, está dentro de você. Isso é a verdade. Saia dessa prisão autoimposta. Somos criados livres e somos livres para resolver e decidir qualquer coisa. Obviamente, tem a lei de causa e efeito. E nós temos muitas vidas. Cada um é hoje o produto de si mesmo. Moldou-se aquela forma, moldou-se aquele caráter, aquela persona. Então, agora chegou um tempo final chamado Apocalipse, as revelações. Nós vamos e já estamos entendendo a vida como ela é, a vida continuada. Não mais só aquilo que lembramos desta existência atual, mas a vida continuada. Nós começamos a entender que hoje nós somos aquilo que nós construímos. E dá tempo de finalizar, se algumas arestas precisam ser ainda aparadas, né? Vamos fazer o polimento final, envernizar essa obra de arte para ir para a galeria chamada Nova Terra, onde nós seremos realmente brilhantes. Porque acaba aqui, nesta existência atual, nas provas e expiações, o aprendizado, o esquecimento. Sabendo de tudo isso, aquele grupo que chamamos aqui de trevas, porque as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Se nós somos sementes da fonte luminosa, somos luz pura, amor puro, as trevas são aqueles que pegaram o caminho inverso, preferiram a escuridão, o não amor a não luz. Eles chegaram a uma época muito antiga ainda aqui nesse planeta e acharam que aqui seria o reinado deles. Tomaram as almas da Terra como sua posse, e tudo que a Terra tem como posse. E trabalharam a nossa consciência ao longo dos milênios para transformar cada humano num ser controlado, dominado pelas crenças impostas, pelos ditames impostos. E governados por os seus asseclas, representantes dessas trevas, porque as trevas não podiam encarnar, não tinham permissão, e existe um plano divino que tem que ser respeitado. Então a permissão deles era até onde eles foram. Agora elas estão vendo que finalmente a Terra vai se libertar e elas perderam o controle. Isso está definido, porque nos planos mais elevados tudo isso já aconteceu. Não tem dizer, será. Já aconteceu, nós temos essas informações. Tudo já está sacramentado. Nós só não vemos ainda porque nós estamos com atraso. É como você começar a assistir uma live que começou às 7 horas, você começa às 7h30. Você está lá ainda faltando meia hora para terminar e já terminou a live. Só você não sabe o que foi dito naquele pedaço porque você não escutou, mas você vai ir até o fim. Então vai meia hora de atraso para terminar de escutar. Mas ela aconteceu o final meia hora antes. Então a mudança planetária já aconteceu. Nós estamos nesse intervalo de atraso, um tempinho, né? Deve ter um nome que fala isso, mas eu não lembro, né? Parece que alguém fala que é um tal de delay. É um atraso no final da informação, né? Já terminou, mas ainda está repetido um pouquinho, porque falta chegar às últimas palavras. As trevas estão sabendo que tudo está terminado. Então elas estão apelando para como se dizia antigamente, quando alguém perdia uma aposta, apelava para a ignorância. Estão apelando para a agressividade. Estão muito agressivas. Estão tentando desesperadamente levar o máximo de almas para o desespero. Porque é a única coisa que ainda se satisfazem ver o desespero das almas encarnadas. Não há mais o que fazer e elas perderam o controle. Eu já disse aqui uns tempos atrás, cuidado com a fera encurralada porque ela fica perigosa, agressiva. Porque ela não tem mais escapatória, o negócio é pular em você. E elas estão tentando pular com as garras no teu pescoço. Mas apenas envie amor e luz, porque você pode mais que elas. Se as trevas têm poder que não são da luz, você tem a luz com você. Então quem é que tem o poder? É você. Elas não têm o poder. Você é luz também e você tem esse poder. Se imponha. Não dê o teu poder às trevas. Se imponha. Imponha a tua luz. Você pode fazer isso. As trevas estão controlando isso, aquilo, promovendo guerras, promovendo discórdia, separação. Tudo é motivo para discussão. Quantas vezes eu disse lá em final de 2021, veio a mensagem, eu escrevi. Em 2022 não entra em confronto.
E no final de 2022 veio a mensagem, só que até hoje não escrevi porque não deu tempo. Não sei por que não deu tempo, podia ter colocado, mas tinha outros assuntos que na hora ia escrever vinha, porque não sou eu que tenho o controle dos meus textos, dos meus áudios. Eu tenho que seguir aquilo que a minha equipe espiritual determina. Mas veio, eu lembro que veio aquela mensagem, em 2023 não entra em discussão. Ora, se nós tivéssemos seguido isso, 2022 não entrado em confronto, 2023 não entrado em discussão, quanta coisa teria sido evitada já. Quanta energia melhor estaria circulando na Terra. Porque é isso que eles querem. A energia negativa. Então, eles têm esse poder ilusório. Porque eles usam o quê? Uma programação. Aliás, eles nem estão mais aqui. Nós já falamos isso. Todas as entidades extrafísicas, ou seja, todas as forças das trevas que não encarnavam, ou que nunca tiveram a permissão para encarnar, que é aquela tal da pirâmide. Começou no topo, a limpeza, isso já foi escrito, foi falado, tem tantos temas sobre isso, eu não vou ficar repetindo sempre. Aí, há uns 2 anos atrás, 3, não sei, dizia assim uma mensagem, a limpeza agora está sendo feita nos umbrais, umbral grosso. Até hoje tem gente reclamando e teimando que os umbrais ainda tem gente. Sim, os umbrais tem gente, tem almas, na verdade, não gente, né? Tem almas. Onde é que estão as coroas espirituais? De onde é que estão vindo essas crianças que estão nascendo? Estão vindo dos umbrais, claro que tem algumas que podem vir das naves, das estrelas, mas não importa. Tem ainda, sim, as colônias espirituais. Mas as colônias espirituais é parte do umbral, porém um umbral mais sutil, mais elevado. O umbral sempre foi determinado, está no Kardec isso, né? Umbral grosso, médio e alto. Ou então, dentro do grosso, dentro do médio e do alto, tem muitas prateleiras, né? Que eu já escrevi sobre isso também. A parte do umbral grosso, que é onde está os encarnados que desencarnaram, não as entidades que nunca encarnaram. Os encarnados que desencarnaram e que se comprazem no mal estavam no umbral grosso. Esses influenciavam muito ainda aqui nos encarnados. Foram, sim, removidos. Aí alguém diz, não, mas eu sinto que tem um espírito obsessor, que tem um trevoso ali, que tem um espírito danado. Nos centros espíritas, nas sessões de Umbanda, enfim, onde há orientação ainda espiritual, encaminhamentos. Sim, existe algo que parece ser uma alma desencarnada que precisa ser trabalhada, um obsessor, por exemplo. Só que não é, na verdade, uma alma. É uma programação. É uma holografia. Eu fiz esse questionamento para a minha equipe. Depois vocês me disseram que não tem mais ninguém, como é que tem gente ainda que sente que tem obsessores? Me expliquem isso, porque eu preciso passar a informação, eu não posso estar aqui enganando ninguém. E a resposta foi bem clara. Não são almas precisando ser encaminhadas, orientadas, esclarecidas. São holografias produzidas pelos implantes que estão nas próprias pessoas. Dentro de você, dentro de todas as pessoas que ainda não conseguiram dissolver seus implantes primários. Não são implantes físicos, por isso não vão aparecer em exame nenhum no corpo físico. São implantes no corpo etérico. Por isso são primários, porque esses implantes eles vêm no corpo da alma. Já estava nas outras encarnações, continua nessa. Porque o corpo da alma não vai para o cemitério como o corpo físico. E essa programação estava pronta, feita, porque as trevas são ardilosas, são preguiçosas. Elas não perdem muito tempo, elas não têm paciência. Então elas criaram esses artifícios. E todos nós acreditamos sempre que eram espíritos. Tinha sim espíritos, mas eu posso dizer para vocês que muitas vezes não eram espíritos, como agora não é mais. São realmente programações. Essa programação ela já era abastecida e atualizada constantemente por aquelas entidades extrafísicas que faziam parte das trevas. Na medida que elas foram retiradas, essas programações não são mais atualizadas, mas elas estão programadas. Vão agir dentro da programação anterior, que já estava pronta. Se nós não fizermos nada com essas programações, elas vão nos atrapalhar. Toda vez que nós movimentarmos um pensamento, uma intenção, qualquer coisa que nós vamos fazer, uma ação, ele vai agir porque ele age na nossa mente. Controle mental. Implante mental. E nós vamos achar que é uma entidade que está nos perturbando. E não é nada disso. Eu falei isso há um tempo atrás. Esses implantes, nós poderíamos dissolvê-los quando nós entendermos através da expansão da consciência. Pois é um programa, eu não vou obedecer o programa. Eu dou um comando contrário, o programa se perde, entra em colapso. É assim. Como um programa de computador. Você não abastece com os dados certos, ele não te responde mais. E agora tem mais uma vantagem, uma novidade, que eu já também falei sobre isso, que é os implantes agora estão sendo dissolvidos pela intensidade da luz gama. Mesmo aquelas pessoas que não estão despertando vão ter os implantes primários. Porque para o planeta, quando eles vão ser exilados da Terra, lá não tem o mal como aqui. Não tem as trevas. Eles não vão levar esse implante. Vão sempre, porque lá vai ser provas e expiações sem a presença do mal.
Por isso esses implantes vão ser dissolvidos pela luz também daquelas pessoas que hoje não são do bem, não são despertas, não vão fazer ascensão. E é muito bom que seja assim. Porque eles hoje não estão prontos para a ascensão, mas eles não precisam ficar sustentando as trevas. As trevas não vão existir mais, pelo menos neste universo local. Não sei se em algum outro universo muito longe ainda tem, mas aqui neste aqui a informação que nós temos é que elas perdem todo o seu poder aqui na Terra, é o último reduto. Por isso a grande importância do planeta Terra fazer a sua ascensão, a sua transição agora. Importa para toda a galáxia e todo o universo. O universo local, porque a gente sabe que tem outros universos dentro desse multiverso local, que depois tem outros multiversos que formam também um cosmo infinito, né? Então, você vai dar o teu poder. Para quem? Use a tua força, use o teu poder. Então, muitas vezes me pedem aqui, o que você acha daquela opinião, daquele canalizador, daquele youtuber? Olha, não me peça a opinião dos outros. Eu não sei. Eu não sei, porque eu não tenho que ficar pensando no que os outros dizem ou deixam de dizer, ou que eles opinam, o que eles acham, o que eles não acham. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu vou passar aqui. Porque eu serei responsável por aquilo que eu digo, não o que os outros dizem. E tem mais, eu já coloquei aqui também esses tempos. Na terceira dimensão não existe verdade absoluta. Existe sempre uma verdade relativa. Todos nós temos uma partícula da verdade, e é o que chega. Basta exercer aquela partezinha de verdade. Então aqueles que gostam da forma como eu coloco os textos e os áudios, da forma como eu explico aqui, tem dentro deles aquela partícula da verdade similar à minha, então eles vão entender o que eu digo. Aquele que tem uma outra versão não vai entender o que eu digo. Não adianta vir aqui falar, criticar, desaforar nos comentários. Eu às vezes dá vontade de dizer, você caiu de paraquedas no lugar errado lá. A próxima vez, acerta o alvo. Vá onde você determinou que você caiu fora. Mas às vezes a gente não vai nem perder tempo, porque não dá para perder tempo. O máximo que eu faço, às vezes, se a pessoa é meio desaforada, é bloquear e pronto, e deixa ela procurar o seu time, como se diz a sua turma, a sua verdade, com aquele que fale a linguagem dele. Essa é a verdade. Não dá para opinar. Tem gente que faz trabalhos maravilhosos, mas eles têm coisas que eles dizem que eu não entendo. Não falam com a minha verdade, mas nem por isso eu vou ficar criticando. É a forma que ele entende. E a forma que eu entendo é outra. Quem está com a razão? Todos. Até aquele que não aprende nada e que aprendeu tudo errado e vai embora, estava ainda no seu tempo de aprendizado. Ele ainda não chegou no limite da consciência de entender outras verdades. Concordar. Ou não concordar. Meu Deus do céu, quanta discussão desnecessária. Se você vai ascensionar, sabe quem você vai ser? Mentor de quem? Mentor de quem você vai ser? Não vai ser daqueles que vão ascensionar. Vai ser daquele que hoje você olha de um modo meio atravessado e diz aquele lá é um capetinha. Que você quer ele morto. É aquele que você vai ajudar. Mas é preciso ascensionar para ajudar. Porque nós temos, neste tempo agora, de ascensão, desenvolvendo os predicados que nós vamos precisar para ser mestres ascensos, orientadores, mentores daqueles que vão lá para outros planetinhas, ainda terceira dimensão de provas e expiações. Então nós estamos desenvolvendo agora o amor incondicional, a compaixão, o respeito. Pelo menos isso. Sem isso nós não vamos ser mentores de ninguém. Aliás, não vamos nem ascensionar, né? Como é que eu vou ser mentor de alguém se eu não tenho amor incondicional, se eu não tenho compaixão, se eu não tenho respeito? Eu vou dizer, sei lá, que você não fez por merecer. Vá cachimbar a formiga, como se dizia antigamente, né? Então, não é assim. Não é assim. Claro que não é fácil a gente ter compaixão para aquele que te machuca, aquele que te ofende, aquele que faz tudo para te prejudicar e prejudicar aquilo que você acha que é correto e ele está fazendo tudo o contrário, coloca obstáculos na humanidade, na população. Não é fácil. Não é fácil aceitar isso. Aliás, nós não devemos aceitar, mas não devemos julgá-los, porque eles estão plantando a sua própria cova, cavocando lá, fazer uma cova para colocar a sua sepultura. Um planeta inferior, onde vão precisar milênios e milênios de provas e expiações, de dor e sofrimento. Porque mesmo que não tenha as trevas lá, eles têm que pagar por todos os erros, por todas as dores que eles causaram, eles vão passar. A conta é muito grande, então por que não ter compaixão deles? Porque não é o que você está sofrendo hoje. O que você passa hoje de dor e sofrimento é culpa que você está espiando de vidas passadas, é coisas das suas obras. Não há vítimas. Porque não há injustiça no plano divino. Impossível haver injustiça no plano do Criador. Mas isso é a coisa mais natural que existe.
A questão é que nós experienciamos as polaridades dentro da dualidade. Então nós vivemos as experiências na luz e na sombra. Afinal, estivemos num planeta propício para isso. Mas é uma experiência. Continuar agora se comprazendo naquilo que não é lícito, que não é ético, que não é moral, isso vai assinar a sua deportação para um planeta de provas e expiações ainda. Nada mais justo. Não há o que fazer. Portanto, não discuta, não entre em confronto, não critique, não julgue. Não entre na separação. A maior alegria das trevas é ver a humanidade brigando por bobagem, por opiniões, por ideologias, por política, por futebol, por qualquer coisa. Puro ego reptiliano, que ainda precisa de polimento. Precisa trabalhar esse DNA, transformar ele num DNA mais luminoso, né? Não trevoso. Vamos pensar nisso, porque ainda temos um tempinho. Não adianta dizer que só vai acontecer daqui 100 anos, daqui 1000 anos, porque as coisas, para quem está pronto, para quem fizer o esforço, vai ser logo. Aquele que não faz esforço, sim, vai ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 10 mil anos, daqui 100 mil anos. Cada um tem o seu tempo. Não adianta vir aqui nos comentários dizer, falam que vai acontecer, mas nunca fala, é sempre a mesma história, não sei o que, isso vai acontecer nunca. Bom, talvez para aquela pessoa que colocou um comentário assim, não vai acontecer tão cedo, né? Por quê? Ele está decidido que seja assim. Para mim, não vai acontecer muito logo, e para você também, tenho certeza disso. Então vamos nos alegrar, vamos viver na paz, sair do medo, sair da culpa, sair da raiva, sair do ódio, sair de tudo aquilo que é negativo, porque isso só depende de você. Ninguém, por mais que tente, pode estar acima do teu poder. Exerça o teu poder. Se as trevas têm força, a luz tem sempre muito mais. Então, coloque essa tua força luminosa sobre qualquer treva que possa surgir perante a tua vida, e a força maior da luz vai vencer sempre. Tenha essa consciência, tenha essa crença, porque é verdade. Você pode. Você pode muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque aquele que teria maior poder sobre você, e de fato tem, que são as entidades de luz mais elevadas, e elas têm sim, elas são consciências mais elevadas, mas elas nunca vão exercer o poder sobre você. Jamais. Quem tenta exercer o poder sobre você é aquele que de fato não tem poder maior que o teu. Então ele se faz. É como esses dias eu fiquei observando, aqui no meu vizinho tem um gato. E tem os cachorros de rua, né? Aqui tem bastante cachorro de rua, tem os vizinhos que dão comida, dão água, aí eles vêm para essa região. Então tem vários cachorros bem conhecidos, tem tudo que é tipo aí. E eu fico observando. Então, o comportamento deles. Tem um que vem brincar com os quero-quero, ele acha um pedaço de plástico, um pedaço de pano, que ele acha ali, ele pega na boca e corre lá para querer brincar com os quero-quero. Os quero-quero têm os filhotes, não querem nem saber de cachorro no território deles. Então é uma confusão, né? Uma gritaria. Mas o cachorro quer brincar com os quero-quero. Parece uma criança. É divertido. E tem um outro cachorro que passa ali, é meio manquinho. E o gato do vizinho nunca vai se meter com os cachorros. Mas ele encasquetou com aquele manquinho. Toda vez. E tem os horários mais ou menos certos que eles passam, porque o cachorro de rua ele tem o seu hábito, né? Ele tem um ritual. Então ele passa ali mais ou menos num horário X. Várias vezes observei. Toda vez que aquele cachorro, e é o único cachorro que o gato corre atrás e enfrenta. Mas o gato, ele é um filhote de gato, ele não é muito adulto, que eu lembro que o vizinho pegou faz pouco tempo, era um filhotinho. Deve estar com 1 ano, 2 no máximo. Então ele ainda não está assim muito encorpado. Mas ele vai atrás daquele cachorro e ele se arrepia todo e ele encurta o espaço entre as pernas da frente e as pernas de trás e levanta o lombo dele. Então ele fica alto. Fica até maior que o cachorro. E o cachorro tem medo do gato. Isso eu acho incrível, né? O cachorro deu poder pro gato. E agora o gato se impõe. Se o cachorro não tivesse dado o poder pro gato, o gato ia tentar uma vez, duas e teria desistido. Então a gente precisa fazer as comparações e ter essa consciência. Se eu dou poder para as trevas, elas vão subir na minha cabeça. E assim é com tudo. Até com aquela pessoa que você diz, mas aquela pessoa me incomoda, é narcisista, é egóica, isso e aquilo. Bom, será que você não deu poder para ela? Ponha limites. Não precisa machucar ninguém, não precisa ofender ninguém. Colocar limites é um direito que você tem. Coloque limites e não permita que ele passe o limite. Não permita que ele passe o risco. Você passa o risco de invadir a tua propriedade, aí você tem direito de se defender. Também é da lei, da justiça, né? Tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz
em cada um de vocês. Namastê.